Isaías capítulo 43, verso 18 a 19. Isaías 43, verso 18 e 19. Abre espaço para o novo de Deus. É o tema que eu quero nessa manhã compartilhar com você. Isaías 43, verso 18 e 19. Palavras do Senhor ao coração do seu povo. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nessa nova tradução aqui da Bíblia, a nova versão transformadora, esse texto aqui diz assim: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no deserto e farei rios na terra seca. Na verdade, queridos, essa palavra aqui foi a palavra que Deus usou o profeta Isaías para falar ao seu povo num tempo de cativeiro. E Deus usou o profeta exatamente para trazer uma palavra de esperança ao coração daquele povo que estava no cativo, estava aprisionado. E pela quarta vez, Isaías, ele reafirma aqui ao povo de Israel a salvação do exílio e explica a eles nesse texto bíblico que Deus estava prestes a fazer algo novo, a realizar algo sobrenatural na vida deles. Era certo que Deus libertaria Israel dos seus opressores. Ele reafirma essa verdade por 4 vezes aqui na palavra. E queridos, aquele povo, eles só precisavam de uma coisa: se posicionar. Eles precisavam apenas estarem preparados para viver o sobrenatural do Senhor. Eu quero nessa manhã, queridos, ministrar essa palavra ao seu coração e tentar trazer a você algumas aplicações. Eu sei que Deus, Ele deseja derramar o novo dEle sobre a nossa vida, mas a gente precisa dar o espaço para que isso aconteça. A gente precisa de fato se abrir para o mover que Deus, Ele quer fazer. A gente precisa de fato se posicionar debaixo daquilo que Deus, Ele quer derramar na nossa vida, Ele quer realizar no meio dessa igreja. Mas a gente precisa estar aberto para tudo aquilo que Deus, Ele quer fazer em nós e através de nós. Você já deve ter olhado para a vida de algumas pessoas que você conhece, e há anos, e percebe que elas continuam as mesmas pessoas, continua com os mesmos hábitos, continua com os mesmos costumes, as mesmas atitudes, enfim, a mesma vida sempre. Você olha para determinada pessoa e percebe que ela não muda em nada. Ela continua na mesma.
É triste, queridos, percebermos que entra ano e sai ano e muitas pessoas continuam vivendo na mesmice. Não mudaram nada, não mudaram em nada, não provaram nada novo. A sua vida, em todos os sentidos, ela continua a mesma coisa. Você acorda pela manhã, você faz até um devocional, você usa o Bom Dia Jesus, mas nada de novo acontece na sua vida. Você estuda até a Bíblia, todo dia pela manhã, você abre a sua Bíblia, você faz o seu ritual de leitura, você cumpre as suas exigências religiosas, mas essa palavra aqui, ela não tem efeito nenhum na sua vida. Você continua o mesmo, você continua na mesmice, você não experimenta um renovo. Isso tudo, queridos, tem gerado dentro de você um cansaço, um desgaste. Você não consegue experimentar nada novo. Talvez você compre um carro novo, talvez você reforme a sua casa, talvez você guarda um dinheiro para ir numa conferência, talvez você junta um dinheirinho para fazer uma viagem, mas a vida, ela continua sendo a mesma, porque isso não muda nada a realidade interna que você vive. Queridos, toda tentativa externa que a gente se esforça a fazer para que a gente experimente algo novo, algo diferente, muitas das vezes isso é desmotivador. Isso na verdade é triste, é desmotivador para quem vê e até mesmo para quem tem esse tipo de vida. Pessoas que acham que para experimentar algo novo tem que comprar um carro novo, tem que fazer uma viagem diferente, tem que mudar de cidade, tem que ir para um outro ambiente, tem que ir para um outro lugar. Eu estou falando para gente aqui que já tentou isso. Eu estou falando para gente que está reformando a casa em busca de algo novo, algo diferente no ambiente que convive. Eu quero dizer para você que todas essas tentativas, se não começar uma busca de dentro para fora, ela vai continuar trazendo frustração para o teu coração. Porque não é o que está fora de nós que vai fazer com que o novo aconteça. Se de fato a gente quer sair da mesmice, algo precisa acontecer dentro de nós. E o que seria viver algo novo para você? Talvez a sua resposta seja fazer alguma coisa que você nunca tenha feito até aqui. Talvez viver uma vida nova seja para você conquistar algo que você nunca conquistou, realizar algum sonho, ou mudar, casar, ter filhos. Todas essas coisas, elas podem ser coisas novas, mas não quer dizer que estaremos vivendo o novo de Deus. Quantas pessoas passam por tudo isso, mas continuam vivendo na mesmice? Quantas pessoas casaram e continuam vivendo na mesmice? Quantas pessoas viajaram e continuam vivendo na mesmice? Quantas pessoas adquiriram, conquistaram, passaram numa faculdade, alcançaram outros níveis no meio da sociedade e continuam vivendo a mesma vida? Conhecemos muitas pessoas que quando percebem que precisam viver algo novo, acreditam que precisa mudar de cidade, ou até mesmo de ares. No entanto, o novo de Deus vai muito além de uma mudança exterior. O novo de Deus é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança no nosso íntimo.
Não adianta mudar de cidade ou até mesmo de país se não houver algo que seja realmente novo dentro de nós, de dentro para fora. Então a velha vida, mais cedo ou mais tarde, voltará trazendo consigo a mesmice. É por isso, queridos, que a gente precisa fazer uma avaliação da nossa vida e perceber se estamos ou não desfrutando de algo novo de Deus. Eu tenho ficado muito inquieto com minha vida nesses últimos dias. Eu tenho ouvido muito sobre vida nova, céu na terra. E às vezes, queridos, eu me pego distante dessas realidades ditas. E quando a gente chega num extremo desse, a gente precisa fazer uma autoavaliação. Que tipo de vida nova nós temos vivido? Esse texto aqui, queridos, nos fala a respeito de algo novo que somente pode vir da parte de Deus. Algo que Deus Ele quer nos presentear. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 6, verso 4, ela diz para nós, ela nos orienta a vivermos em novidade de vida. E o novo de Deus é uma promessa para nós, como lemos no texto de Isaías. Porém, está nas nossas mãos a decisão de viver este novo ou não. Quando a gente olha para esse texto, a gente fica de frente de uma escolha. Ao ler Isaías 43, verso 18 e 19, é como se Deus estivesse colocando a nossa vida numa bifurcação. E naquela bifurcação ali, a gente tem que realmente fazer a escolha de qual caminho a gente quer tomar. Qual direção a gente precisa tomar na nossa vida. E se hoje a sua decisão é por viver de verdade o novo de Deus, existem alguns passos necessários para que a gente alcance essa promessa. Pastor, esse novo de Deus está onde? Esse novo de Deus está liberado para cada um de nós. Esse novo de Deus, ele está liberado para aqueles que tomam atitudes, fazem escolhas, se posicionam. Aqueles que de fato estão dispostos a abraçar aquilo que já está liberado há muito tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida dessa igreja. Então, olhando aqui para esse texto profético de Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19, eu quero aplicar algumas lições aqui nessa manhã para aqueles que querem abrir o espaço para o novo de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: abre espaço para o novo de Deus, deixando as coisas do passado. A primeira coisa que Deus ele pede ao povo que estava no cativeiro, por intermédio do profeta Isaías, por intermédio da reafirmação da promessa de Deus para a vida dele. O texto que lemos no verso 18 é muito claro a respeito dessa orientação. Ele diz aqui: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Na outra tradução, esqueçam tudo isso. Tudo isso que vocês talvez já viveram no passado de vocês, aqui ó, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Queridos, o passado é algo assim difícil. Porque até as coisas boas que acontecem com a gente, ou aconteceu com a gente no passado, pode ser um impedimento para a gente experimentar o novo. A gente vive preso, agarrado
Há coisas que Deus já fez por nós no passado, que a gente limita a Deus somente aquilo que Ele fez. O povo, queridos, não estava apenas aprisionado, cativo pelos babilônicos, pelos seus inimigos. Eles estavam também presos na sua mente. Deus estava reafirmando a eles, que Ele iria fazer algo novo. Que Deus iria tirar eles daquela situação de cativeiro. Mas eles estavam presos ao passado. Eles estavam se lembrando de quê? Eles estavam se lembrando lá do passado deles, quando Deus, por intermédio de um outro profeta chamado Moisés, havia tirado eles do Egito. O povo estava agarrado nisso. O povo estava com a mente deles travada numa coisa boa. Querido, deixa eu dizer uma coisa para pessoas aqui. Talvez você não tenha vivido hoje o novo de Deus na sua vida, porque você está preso a lembranças até boas que aconteceram com você no passado. A gente acha que é só coisa ruim que a gente tem que deixar para trás. A gente acha que é somente coisas ruins, como traumas, decepções, frustrações, mágoas, tristezas, que precisam ficar no passado da nossa história. Mas se você quer, querido, dar espaço para o novo de Deus acontecer na sua vida, você vai ter que abrir mão dessas boas lembranças que te prende hoje. Esqueça o que se foi. Esqueça que no passado o mar se abriu. Esqueça que eu tirei você lá do Egito. Eu tenho algo novo, eu tenho algo muito maior, eu tenho algo grandioso para continuar fazendo na sua vida. Deixar as coisas velhas para trás não é uma opção para aqueles que desejam o novo de Deus. Quantas coisas antigas insistimos em carregar por anos na nossa vida? Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Tem gente que não tem nem história boa para contar. Tem gente que o seu passado é um passado de dor, de mágoas. Se você não tem uma coisa boa para carregar, você vai carregar aquilo que você tem. Todo mundo carrega aquilo que tem. Todo mundo carrega uma parte da sua história, seja ela boa, seja ela de milagres, ou seja ela de fracassos, dores, angústias, mágoas, embaraços, pecados, maus costumes, coisas que já deveríamos ter abandonado, porém insistimos em que ela nos acompanhe e faça parte do nosso cotidiano. Aí o novo de Deus não tem como entrar na nossa vida, porque a gente está cheio dessas coisas. A mensagem nessa manhã é para a gente abrir espaço para que o novo de Deus, ele aconteça na nossa vida. A gente vai ter que abrir mão de coisas do nosso passado que já não fazem mais diferença alguma na nossa vida. Se o seu passado tem sido ou foi um passado de dor, resolva as suas pendências. Coloque um ponto final nas coisas que te machucaram. Mude a sua mente. O que passou, passou. Deixe no passado as coisas do passado. Permita que Deus transforme a sua vida para que algo novo da parte dele aconteça. Talvez eu esteja falando para a gente estar vivendo na mesmice. Porque esteja preso tanto as coisas boas como as coisas ruins do seu passado. E isso tudo é um impedimento para que o novo de Deus seja instalado na sua vida. Você está carregando bagagens desnecessárias,
pesos desnecessários. Mas nessa manhã, querido, Deus vai aliviar a sua carga. Deus vai aliviar o seu peso. Aquilo que é bom, que aconteceu na história da sua vida, vem aqui na frente, celebre, reparta, glorifique, exalte o nome do Santo de Israel e diga assim: Senhor, muito obrigado que o Senhor me tirou do Egito. Muito obrigado que o Senhor abriu o mar vermelho. Muito obrigado que o Senhor me sustentou no deserto. Muito obrigado pelos milagres que experimentei na minha caminhada contigo. Mas eu sei que o Senhor é uma fonte inesgotável. O Senhor tem coisas novas para mim. O Senhor tem coisas diferentes para mim. O Senhor quer derramar o seu novo na minha vida. Então nessa manhã eu substituo o velho pelo novo, para que algo da parte de Deus continue acontecendo. 2, abre espaço para o novo de Deus, percebendo o que Ele está fazendo. É interessante que diz aqui: vejo, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermos. Queridos, Deus, Ele sempre nos dá sinais de tudo o que Ele faz. O problema é que muitas e muitas vezes sequer percebemos o que Ele está fazendo. Queridos, entenda uma coisa na palavra. Quando Deus diz assim: eis que estou fazendo uma coisa nova, isso significa dizer que isso que Deus está fazendo já está feito. Já está pronto. O camarada que escreveu o texto da palavra de Deus, ele tentou escrever de uma forma que a gente pudesse compreender na nossa linguagem humana. Mas a ideia central, real e verdadeira do texto bíblico, quando ele diz aqui: estou fazendo uma coisa nova, a ideia real aqui é que já está pronto. Já está liberado sobre a nossa vida. Deus já havia liberado sobre a nação de Israel. Deus já havia cumprido a promessa dele sobre a vida do povo, e eles não estavam percebendo tudo aquilo que Deus estava realizando. Deus continua o mesmo, mas o povo também. A mesma falta de percepção dos tempos antigos da Bíblia é maior ainda hoje. Quantas coisas Deus já fez e a gente não consegue perceber. Quantas coisas já estão liberadas no mundo espiritual para nós e a gente não consegue perceber. A gente não consegue tomar posse. A gente não consegue dizer: isso é para mim, isso é meu, isso já está liberado, isso já está confirmado no meu coração. Por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perceber os sinais de Deus, para que possamos ter o nosso coração cheio de esperança. Quantas palavras Deus já te deu no intuito de prepará-lo para algo novo, mas você não percebeu que era um sinal do novo de Deus e você não colocou isso em prática. Quantas coisas Deus já tratou com você no secreto e você não percebeu que aquilo ali era um sinal de Deus para você tomar o caminho para experimentar o novo. Quantas coisas Deus já ministrou ao teu coração
Quantas coisas Deus tem movido ao seu redor, porém você não tem percebido o agir dele em seu favor, para trazer benefício para você pessoalmente, para trazer benefício para o teu ministério, para trazer benefício para a tua casa, para trazer benefício para os seus empreendimentos. Quantas coisas Deus tem movido, quantas coisas Deus tem falado. Precisamos ficar atento e perceber o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo coisa nova e nos pergunta: vocês não estão percebendo? Vocês ainda não perceberam, igreja, que eu estou trabalhando? Vocês ainda não perceberam que eu estou movendo no meio da minha igreja? Queridos, uma das coisas que impede o mover de Deus, a liberação total do mover de Deus, é a incredulidade. A única coisa que abafa, estou dizendo abafar, não parar, porque de uma hora para outra Deus vai levantar um ousado, um intrépido no meio do povo, homem ou mulher de fé, que vai fazer com que esse poder liberado seja ativado no meio da igreja. Há muita incredulidade no nosso meio, há muita religiosidade aqui nesse ambiente, mas eu acredito que essa incredulidade e essa religiosidade não pode parar a força do braço de Deus, porque o poder dele é mais forte do que a tua incredulidade, porque o poder dele é mais forte do que a tua religiosidade. Talvez não estejamos percebendo o mover de Deus, as coisas que Ele está fazendo, porque estamos ainda distraídos com os desapontamentos, com as vitórias, com o que aconteceu antes ou ontem na nossa vida, e tudo o que vemos são impossibilidades e incertezas. Mas o nosso Deus é um Deus das impossibilidades. Ele nos promete que Ele colocará um caminho onde parece que jamais haverá uma saída. A promessa de Deus foi direta ao coração do seu povo. Ao lugar seco e ermo, Ele trará água para saciar a nossa sede durante a caminhada. Portanto, precisamos nos posicionar diante dessa promessa. Tudo que temos a fazer é esquecer o passado e perceber os sinais do seu agir no presente. Deus está agindo hoje. Deus está agindo aqui nessa manhã. Deus está agindo na sua vida, na sua casa e na sua família. Já está tudo liberado. Tudo liberado. Aquelas questões pessoais que Deus falou com a gente, vamos aguentar firme. Deus vai fazer uma varredura nessa igreja. Ele já está fazendo. Mas tem mais gente aqui que Deus vai varrer. Vai varrer. É duro, é duro. Eu fico triste. Porque talvez a gente ache que gente que está com a gente, mas não está com a gente, tem sido hoje um empecilho para aquilo que Deus quer liberar sobre a vida dessa igreja. Mas vai acontecer. Nem conheço a mulher, nem conheço a minha vida. Vê se faz sentido para você, pastor. Falou por si também. E o Espírito Santo, está vendo, filho? Você quer mais prova do que eu falo contigo? Não, o senhor não precisa me provar nada não, eu sei que o senhor fala comigo. Então aguenta firme aí, filho. Deus vai fazer.
Porque quando Ele diz que está fazendo, é porque já está feito. Já está tudo liberado. É só o tempo dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no secreto. O Senhor tem falado lá no esconderijo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem confirmado isso através de homens e mulheres que andam contigo. Que são pessoas, ó Deus, que têm uma vida completamente entregue, rendida ao Senhor. Obrigado porque nós temos uma certeza. E que certeza nós temos? É que até no deserto, nos lugares mais secos e ermos, o Senhor trará água para saciar a sede daqueles que vão continuar construindo pontes sobre o abismo. Obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Terceiro e último lugar, abre espaço para o novo de Deus, rompendo com medo. Tudo que é novo pode assustar e até trazer um certo medo, não é verdade? Tudo que é novo. O medo, por sua vez, ele pode nos paralisar. E se não rompermos com medo em nossa vida, com certeza perderemos a oportunidade de viver o novo de Deus. Na verdade, muitas pessoas têm medo do que Deus tem preparado para elas. Muita gente. Isso, naturalmente falando, é uma coisa que é comum a qualquer um de nós. A gente tem dificuldade para lidar com o desconhecido. E não pense você que aquilo que Deus vai te revelar é algo que você já conhece. Lá no seu lugar secreto com Ele, minha filha, Ele vai liberar algo que você jamais tomou conhecimento e ciência na tua vida. E lá Ele vai tratar com você. No primeiro momento você vai ter medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não permita que o medo te impeça. Não permita que o medo te paralise. Esteja disposta e disponível para viver uma revelação nova do Senhor para você. Por exemplo, e se Deus, pastor, quiser me levar para morar numa outra cidade? E se Deus quiser me enviar para um outro trabalho? E se Deus quiser que eu tenha uma experiência sobrenatural com Ele? E se Deus tiver para mim um ministério que eu não me sinta capaz de realizar? Queridos, quantas pessoas preferem perder o que Deus tem para suas vidas do que enfrentar seus medos? Tem muita gente que está deixando de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para elas por causa dos seus medos. Eu me lembro que eu tive vários medos desde 2001 que eu cheguei nessa igreja. Eu tive medo quando o pastor Marcos me convidou para trabalhar de tempo integral na igreja, deixar meu trabalho, minha segurança, para ganhar muito menos aqui na igreja. Tive muito medo. Só que eu não permiti que o medo me paralisasse. Porque se eu ficasse paralisado pelo medo, eu deixaria de desfrutar tudo isso que desfruto desde 2001 aqui nessa igreja. E já vão mais de 15 anos, quase, de tempo integral na igreja.
Quando a igreja me convidou para ser o pastor dela, tive medo. Joacias, que estava nessa reunião, tivemos uma reunião na minha sala, quando o pastor e a equipe sentou e falou assim: olha, a gente precisa da sua resposta hoje. Já estava até marcado, um domingo, depois de uma celebração da manhã. E queridos, naquela manhã eu fui tomado por um sentimento de medo jamais vivido na minha vida. Eu já sofri de síndrome de pânico quando eu deixei as drogas, as bebidas, quando eu decidi que eu não ia mais sair. O diabo me aprisionou naquilo, e eu fiquei 1 ano desempregado dentro da minha casa, me escondendo debaixo da cama, não saía para a rua. Saí 2 vezes aqui do bairro, fui para casa das minhas tias em Vista Alegre, porque o diabo disse assim: ó, fulano de tal vai te matar. Que crise! Mas nada comparado ao que eu vivi naquele dia que eu estava sentado junto com aquelas pessoas. E naquela madrugada, Deus me levou a ler Jonas. O Espírito Santo falou assim: lê o livro de Jonas. E eu estava tão cansado naquele dia e não conseguia dormir. E eu cheguei doido em casa para dormir, só que o Espírito Santo não deixou. Quando foi 4 horas da manhã, eu falei assim: então tá bom, eu vou ler Jonas, já conheço toda a história. Mas quando eu li aquele texto, o Espírito Santo falou assim: você está com medo daquilo que eu quero te entregar como novo. Eu vim para aqui, irmãos, no domingo de manhã, sentei na mesa e disse assim para o pastor Marcos: pastor, eu posso te dar a resposta daqui 3 dias, só mais esses 3 dias. Pastor Marcos, daquele jeito, levantou, bateu na mesa e disse assim: vamos orar. Assim como Jonas, meu Deus, ficou no ventre do peixe. Durante quantos dias? Que esses 3 dias para o meu filho seja os 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Aquele medo que eu tinha cresceu ainda mais. Mas enquanto eu passei 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, Deus me encorajou a tomar a decisão mais importante da minha vida. E eu fui cuspido de lá de dentro para fora, com uma única certeza: eu posso até sentir medo, mas ele jamais pode paralisar minha vida. Porque se ele paralisar, se ele tivesse paralisado no passado, se ele tivesse paralisado lá atrás nesse tempo, eu jamais viveria algo novo como tenho vivido até hoje na presença do meu Deus. Precisamos saber que tudo que Deus faz é bom. E seus planos e pensamentos a respeito da nossa vida são os melhores e os possíveis. O que Deus pensa a respeito da sua vida não é apenas algo bom, mas são os melhores e os possíveis pensamentos. A Bíblia declara essa verdade para nós. Fique de pé, por gentileza. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Você está entendendo agora porque Deus está permitindo que alguns planos pessoais que você construiu, ele se desmorone?
Eu estou falando para gente aqui que projetou um negócio lindo e já está no meio do ano e não aconteceu nada. Você não viveu nada daquilo que você está construindo, porque o que você está construindo, embora para você seja importante, para Deus é insignificante, já é coisa do passado. Ele tem algo melhor e possível para concretizar na sua história de vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro melhor. Eu libero sobre a sua vida essas promessas de Jeremias 29:11. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Meu Deus, receba essa aí, receba no teu coração. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Não permita que o medo paralise o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Não permita que o medo te impeça de viver o novo. Avance, seja corajoso e tome posse daquilo que já está liberado sobre a sua vida. Você acredita que Deus tem algo novo para você? Então eu quero aqui na frente só gente que acredita, para você não atrapalhar aquilo que Deus vai fazer. Não atrapalhe com a sua incredulidade, a sua religiosidade, aquilo que Deus quer fazer aqui. Então se você acredita, pastor, eu acredito. Eu acredito que essa palavra é para o meu coração nessa manhã, e eu quero viver, eu quero desfrutar disso tudo. Que negócio é esse? Está tudo liberado, mas eu não vejo esse negócio acontecer. Posicionamento, renúncia, obediência. Tem vários fatores aí que nos ajudam a chegar no novo de Deus. Deu para entender? Santidade, temor, obediência. O restante Deus vai fazer. Meu Deus. Tem bastante gente que acredita que Deus tem algo novo para elas. Irmãos, isso já está liberado. Ei, vamos começar a nos posicionar de forma diferente. A começar por mim. Já está tudo liberado, irmãos. Eis que estou fazendo para Deus é passado, que já está pronto, já está liberado, já está sendo derramado aqui nessa manhã. Meu Deus, nós vamos cantar uma canção. Irmãos, eu queria que você rasgasse o seu coração aqui. Eu queria que você se entregasse de corpo, alma e espírito, que você deixasse o sobrenatural nessa manhã visitar o nosso coração aqui. Ele está nesse ambiente aqui. Falta eu e você ativar esse mover, ativar essa liberação sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Porque, queridos, o que nós vamos cantar aqui, eu creio, Deus, Ele tem algo novo preparado para nós. Deus tem algo que a gente nunca viveu. Mas viver esse novo depende de nós. Você deseja sair da mesmice?
Você gostaria de viver algo novo de Deus com tudo o que Ele te oferece? Entenda que para isso é necessário deixar as coisas velhas, as coisas do passado, sejam elas boas ou ruins. Você nunca vai viver o novo preso ao velho, agarrado talvez a uma lembrança sobrenatural que você viveu lá quando você era criança, ou adolescente, ou jovem. Hoje você já cresceu e Deus se tornou um Deus dentro da caixa. O que é isso, pastor? Você enquadrou Deus numa caixa igual a essa aqui. Você só fica olhando para dentro da caixa quando ao seu redor tem coisas sobrenaturais para acontecer. Deus é muito mais do que dentro de uma caixa. Deus, apesar dele caber no teu coração, ele não cabe numa caixa, porque ele é uma fonte inesgotável. Não limite a ação de Deus na sua vida. Deixa a coisa velha para trás, seja ela boa ou ruim. Perceba o que Deus está fazendo. Eis que estou fazendo coisa nova. Ou seja, já está feito, já está liberado. Você já está tomando posse nessa manhã. E rompa com medo. Deixa o medo passar para lá. E viva o extraordinário de Deus.